Uma boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. É uma felicidade muito grande estar aqui. Meu nome é o Emerson. Todos me conhecem como Mineiro. Eu sou... Nem precisou do microfone, ninguém nem percebeu, né? Eu sou de Lençóis Paulista. Sou de Minas Gerais. Sou de uma cidade chamada Ipatinga. Já tem 5 anos que eu estou em Lençóis, né? Sou servo de um grupo de oração chamado Filhos de Maria, né? Meus irmãos vieram conosco, né? A Jéssica, veio todo mundo ir com a gente hoje. É um prazer e uma alegria estar aqui falando de Deus mais uma vez, né? É bom, não é? O momento estava tão bom, né? Dá nem vontade de parar para pregar, né? Vamos emendar. Até que hora eu tenho? Só para me controlar. 9h12. Até... Bora? Até... liberou. Tá liberado, amém? Até meia-noite. Gostaria que vocês pegassem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3. Amém? Tá difícil achar, não, né? Gênesis, meu Deus. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Amém? Recordando o tema de hoje, o véu que separava já não separa mais. Amém? Então nós vamos mergulhar nesta palavra, mergulhar neste tema, entender que véu é esse, o que separava e por que não separa mais. Gênesis no capítulo 3, no versículo 22, vai dizer assim: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Primeiro nós temos que entender que Deus está falando de Adão e Eva. Adão e Eva haviam cometido o pecado, eles haviam comido o fruto proibido. Então, em um diálogo com Deus, Deus fala assim: ei, o Senhor Deus diz: eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-os do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Então, nós vamos entender primeiramente que o homem foi criado e foi colocado em muito bom, em um jardim. E naquele jardim o homem tinha acesso direto com Deus. O Adão e Eva tinham direto acesso com Deus. E a palavra de Deus vai ser muito clara: quando o pecado entra no mundo, a face de Deus se afasta. Então o homem foi privado da face de Deus, foi privado da glória de Deus, porque no mundo entrou o... Vocês estão dormindo? Entrou o... Amém. Então entrou o pecado no mundo. Então quando entra o pecado no mundo, Deus afasta a sua face do homem. E São Tomás de Aquino vai dizer que o homem é a coroação da criação de Deus. É quando Deus cria tudo e na sua coroação, o ápice da criação, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus de amor que cria um homem para amar. E aquele mesmo homem se afasta da presença de Deus pelo pecado. Então nós vamos entender que ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, Deus vai fazer com o povo de Israel uma aliança. A antiga aliança. Não é mesmo? E naquela aliança do homem com Deus, Deus instruiu que construísse uma arca, onde continha o maná,
a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. E em cima daquela arca tinha 2 querubins. E a palavra de Deus vai dizer que funcionava o seguinte: somente uma linhagem podia ter acesso à arca. Somente os levitas que tinham acesso ao antessala, ou seja, eles expiavam os pecados, fazia a preposição, tudo na antessala. Ou seja, na sala ninguém podia entrar, porque ali manifestava a presença de Deus. Então ninguém poderia acessar o Santo dos Santos. Como que funcionava? Existia um véu, existia uma cortina que separava o Santo dos Santos dos sacerdotes. Aqueles homens, o que separava aqueles homens de Deus era uma cortina. E a palavra de Deus vai dizer que Deus manifestava a tua face em meio aos 2 querubins. Somente uma vez por ano era permitido adentrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele tinha que fazer uma preparação durante um tempo para poder acessar o Santo dos Santos. E ali ele levava sangue para expiação dos pecados do sacerdote e do povo de Israel. Então somente uma vez por ano era permitido entrar no Santo dos Santos. Então como que funcionava? Aquele homem tinha uma túnica, na borda de sua túnica era cheio de sinos, e ele era amarrado por uma corda quando adentrava o Santo dos Santos. Por quê? Porque quando ele chegava no Santo dos Santos, ele dançava na presença de Deus. E quando os sinos silenciavam, eles puxavam para fora, porque aquele sacerdote havia morrido, porque aquele sacerdote havia pecado. E com o pecado, ninguém poderia ver a face de Deus. Então o que acontecia? Ele começava a dançar e os sinos ali tocavam, e quando aqueles sinos silenciavam, eles puxavam o sacerdote com a corda para fora, morto, porque aquele homem tinha pecado. Veja, somente uma vez por ano o sumo dos sacerdotes podia entrar no Santo dos Santos, onde tinha um véu que separava. Esse véu que separa o homem de Deus é o pecado que entrou no mundo pelo pecado original. E lá em Isaías 59, amém? Estão entendendo? O Santo dos Santos, somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano, se não tivesse pecado. E se ele tivesse pecado, ele morria na presença de Deus. Porque existia uma barreira, existia um véu que separava o homem de Deus. O Deus oculta a sua face pelo pecado da humanidade. Isaías, no capítulo 59, o profeta Isaías vai dizer assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Isaías está dizendo: não é Deus que é surdo que não ouve a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração, Ele tem ouvido para ouvir as tuas dificuldades, as tuas provações, aquilo que você tem passado, Deus está ouvindo. Então Isaías continua dizendo: são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre você e Deus. Veja, vossas faltas são motivo pelo qual a face se oculta para não nos ouvir. Vocês estão entendendo que Deus, Isaías está deixando claro, não é Deus que é capaz de não salvar, nem o seu ouvido de não ouvir, mas o pecado colocou uma barreira entre nós e Deus. O pecado levantou um véu que separa Deus dos homens. E a palavra de Deus está sendo clara: é os nossos pecados. Muitas vezes Deus não nos ouve, não é mesmo?
Não é que Deus não está nos ouvindo, são os nossos pecados que têm nos afastado da presença de Deus. Romanos vai dizer assim que nada nos separará do amor de Deus, nada nos separará do amor de Deus. Não é Deus que afasta de nós, somos nós que afastamos de Deus, porque Deus é inacessível ao mal. Deus jamais vai afastar de nós, mas nós tomamos a decisão, pelo pecado, de nos afastar de Deus. Então, nós entendemos a aliança, a antiga aliança, não entendemos? Nós entendemos que para expiar os pecados do povo de Israel, aquele homem fazia sacrifícios e levava o sangue diante de Deus para queimar, diante do Santo dos Santos, mas ninguém mais poderia ter acesso a Deus, somente o sumo sacerdote, por causa do pecado. Agora eu gostaria que vocês pregassem comigo Hebreus capítulo 9. Vou ser bem breve, rapidinho, mais umas 2 horas. Hebreus 9, amém? Hebreus capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim: assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entravam continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, ou seja, na antessala, eles entravam para desempenhar as suas funções. E a palavra de Deus vai continuar dizendo assim: no segundo entra apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, e ainda levando consigo sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Com o que significa o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não está livre. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: o caminho do Santo dos Santos, o acesso a Deus ainda não está livre, ainda existe uma barreira, ainda existe um véu que separa o homem de Deus. Amém. Em Hebreus, continuando, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo, isso é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que pratica o culto. Hebreus está sendo claro, a carta aos Hebreus está sendo claro: olha, mesmo oferecendo sangue de touros, de carneiros, mesmo oferecendo sangue, está dizendo, é claro, não é possível justificar ainda, mesmo assim, a cortina, o véu ainda existe, porque o sacrifício não era perfeito. O sacrifício não era perfeito. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e oblações diversas, ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não forem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, olha, agora começa. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros e novilhos, ou seja, não era sangue de touros mais, não era sangue de novilhos mais. E vai continuar dizendo assim: mas com o seu próprio sangue. Estão entendendo? Estão entendendo que não é mais, o carneiro não é mais touro, não dava para pagar o pecado da humanidade, precisava de um sacrifício perfeito. Então Cristo deu o seu próprio sangue como sacrifício. E a palavra de Deus vai dizer, e ele entrou uma vez por todas, ou seja, ele rasgou o véu.
O Santo dos Santos era uma cortina, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus não abriu a cortina, porque o que abre pode ser fechado, não é? Mas a palavra de Deus vai dizendo que foi rasgado, ou seja, não há como mais fechar. Rasgou-se uma vez só, e Jesus entrou no Santo dos Santos e rasgou o véu que separava o homem de Deus. Agora existe uma nova aliança, não é mais aquela antiga. Essa nova aliança nos dá acesso. Por Cristo nós temos acesso aos santos dos santos. Jesus, ele morreu de forma unitária e não totalitária, ou seja, ele morreu individualmente por cada um. Meu irmão, se só você tivesse pecado na vida, Jesus teria morrido da mesma forma por cada um de nós. Entendem? Eu gostaria de pegar João, no capítulo 10, versículo 11, não precisa de pegar, vai dizer assim: eu sou o bom pastor, o pastor dará vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 15, versículo 13, vai dizer: ninguém tem mais amor no mundo daquele que dá a vida pelos seus amigos. E São Bernardo de Claraval vai falar assim: Jesus não deu a vida pelos seus amigos, Ele deu a vida pelos inimigos, por nós que o crucificamos. Ele não deu a vida pelos amigos, muito mais por nós, que muitas vezes somos inimigos de Deus, que crucificamos Jesus novamente, através dos nossos pecados, das nossas atitudes. Nós estamos crucificando Cristo novamente. Em um livro de Santo Afonso de Ligório, chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu gosto sempre de pegar livros. Santo Afonso vai dizer assim: por que tanto esforço para remir o homem? Por que tanto esforço para remir o homem? Para perdoar o homem, para resgatar o homem? E ele vai dizer assim: se uma prece de Jesus bastava, era Jesus rogar uma prece ao Pai, e estava tudo bem, nós teríamos sido perdoados, o véu teria se rasgado, somente com uma prece de Cristo ao Pai. E ele continua dizendo, agora quem responde é São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vai responder assim: contudo, não bastou para demonstrar o amor que esse Deus nos tinha, o que bastava a redenção não bastava ao amor. E São Tomás de Aquino confirma o que São João Crisóstomo está dizendo. São Tomás de Aquino vai dizer assim: Cristo, sofrendo por amor, pagou a Deus mais do que exigia, ou seja, não tinha necessidade de Cristo morrer. São Tomás de Aquino está dizendo assim: ei, foi mais do que precisava. E ele continua dizendo assim: Cristo, sofrendo por amor, pagou a Deus mais do que exigia a reparação da ofensa do gênero humano, porque Jesus muito nos amava, desejava também ser muito amado por nós. Sabe o que isso significa? Que a morte de Jesus Cristo foi por amor. Jesus morre, Ele sofre por amor, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos aproximá-lo dEle. Bastava uma prece, mas não, eu quero morrer de sofrimento por aqueles que eu amo, para a gente também aprender a sofrer por Cristo. Quantos de nós não temos coragem de sofrer por o Evangelho? E quando acontece a menor da tribulação, nós estremecemos, nós esbravejamos, nós queremos largar tudo. Jesus Cristo morre por nós, para nos mostrar que Ele é um Deus de amor. A morte de Cristo não só foi redenção, mas vai dizer São Tomás de Aquino, foi um ato de amor por nós, para que nós possamos amá-lo. Foi uma demonstração de amor. Então, São Tomás vai dizer, mesmo o preço de sofrimentos
para conquistar o nosso amor e nos fazer compreender, ou seja, a morte de Cristo, Jesus sofreu para nos conquistar, através do seu amor, e nos fazer compreender que nada mais lhes restava fazer para ser amado por nós. Ele quis padecer muito, para obrigar-vos a amá-lo muito, diz São Bernardo. Olha o que São Bernardo está dizendo, vocês entenderam? Ele quis padecer muito, para nos obrigá-lo a amar muito. Então a morte de Cristo é uma morte de amor, é uma morte de cruz, de dor, mas para nos mostrar que nós somos amados. Santo Agostinho diz assim: quando passares por alguma tribulação, olhe para a cruz e cale-te, você vale um Deus crucificado. Quando alguém mostrar que você não tem valor, olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Continuando neste livro, para a gente encerrar, Santo Afonso vai dizer assim: mas, ó meu Deus, em que lei bárbara, ou seja, que lei cruel, em que lei cruel está escrito que um Deus ame tanto uma criatura, e depois disso a criatura viva sem amar o Deus. Olha que crueldade, olha que cruel nós estamos sendo. Veja, está vendo o que vocês estão vendo? É um Cristo que morreu por cada um de nós, e é crueldade da nossa parte viver sem amá-lo. Como que pode um Deus amar tanto e dar a vida por nós? Como pode um Deus nos amar tanto que derramar o teu sangue por nós, e nós vivermos uma vida profana, uma vida de pecado, uma vida de luxúria, e não amamos a Ele? Que evangelho é esse? Que nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos amando Jesus no sofrimento, e na primeira oportunidade nós queremos sair, nós queremos abandonar, né, irmão? A primeira oportunidade nós queremos chutar o balde e falar: Deus, por que isso? Olhe, que crueldade nossa, quando nós olhamos para um Deus que morreu por nós e não conseguimos resistir ao pecado, vivendo uma vida de luxo, uma vida profana, uma vida desregrada, de sexo desregrado, de vícios, de pornografia, de vícios de masturbação, de sexo fora do casamento, de adultério. Como pode? Como pode uma igreja olhar para um Deus desse, que morreu crucificado por nós, e não conseguir abandonar o pecado? O véu que existia, que separava, não nos separa mais. Vai dizer que Jesus entrou no Santo dos Santos para nos remir de todo o pecado. Em Gálatas 5, capítulo 1, vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ei, não voltais outra vez ao jugo da escravidão. É quando se nós estivéssemos acorrentados nas mãos do diabo, e Jesus solta a nossa coleira. Sabe o que a gente faz? Enfia a cabeça na coleira do demônio mais uma vez. Foi para a liberdade, foi para ser homens e mulheres livres. Livres de quê? Do pecado, que Cristo nos libertou. Foi para que sejamos homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que Cristo nos libertou. Não podemos voltar outra vez ao jugo da escravidão, ser escravo de vícios, ser escravo de tudo que me afasta de Deus. Nós estamos olhando para Deus e falando assim: Senhor, tua morte foi em vão. É como se nós olhássemos Cristo crucificado, pegássemos um prego e pregássemos mais uma vez Ele.
catecismo vai dizer que o pecado venial é um tapa na face de Deus. Toda vez que eu peco, é como se eu crucificasse Jesus novamente, é como se eu desse um tapa na tua face. Chega! Nós temos livre acesso agora a Deus, não há nada que nos impede. O céu está garantido. Nós não tínhamos a garantia por causa dos nossos pecados, mas Jesus entrou e rasgou o que nos separava de Deus. Aquilo que nos separava de Deus agora não nos separa mais, mas nós estamos voltando de novo ao jugo do pecado. Ei, larga! Nós precisamos de sair daqui decididos, tomar uma decisão que não seja por mim, que não seja por você, mas seja por Cristo. Que seja por esse Cristo que morreu por cada um de nós. Nós devemos abandonar o pecado, abandonar a vida velha e aprender a amar a Deus, e a Deus, amar a Jesus no sofrimento. Vamos ficar de pé. Ei, somente cheios do Espírito Santo de Deus nós conseguiremos vencer as batalhas. Somente cheios do Espírito Santo de Deus nós conseguiremos resistir o pecado. Existia um véu, foi rasgado. Nós não tínhamos acesso a Deus, agora nós temos. E o ato da crucificação de Jesus foi o amor. Tem um santo que vai dizer assim, que o que segurava Jesus na cruz não eram os pregos, mas foi o amor. Foi o amor por cada um de vocês que está aqui nesta noite, que Jesus morreu, que Jesus sofreu, para que sejamos homens e mulheres novas, cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço, Senhor, a graça, Senhor Jesus, de fazer homens e mulheres aqui cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre eles a Tua graça, Pai, a graça da perseverança, Pai, a graça, Senhor, de abandonar o pecado, Senhor Jesus, que nós possamos nascer de novo, que possamos ser homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Foi para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Meu irmão, você é livre. Você precisa de viver esta liberdade sua, cheia do Espírito Santo de Deus, fora do pecado. O pecado nos acorrenta novamente ao demônio. Nós voltamos à vida velha. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que era velho e tudo se fez novo. Efésios capítulo 5 vai dizer: outroras erais trevas, mas agora sois luzes do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Vocês são luzes de Deus. Foi para que sejamos homens livres que Jesus libertou cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar esta canção com o ministério preparado.